Pessoal, bom dia. Hoje é o nosso exercício de ginástica para poder passar para vocês a maneira de se fazer as ginásticas de trote, né? Entrada ao trote. Então nós temos a primeira ginástica que foi passada com 3x, que a gente chama de in and out ou ping-pong, a 3 metros cada x, e depois a 6 metros numa vertical. Isso serve para cadenciar, para organizar o galope do cavalo, o salto do cavalo e também ginasticar o corpo do cavalo e do cavaleiro na ida e volta para a sela o mais rápido possível. Depois nós temos a segunda ginástica, que também é entrada ao trote, é uma ginástica mais de cadência. Então a gente entra ao trote numa varinha de marcação de 2,50, um X, aí depois 6 metros e depois 12 metros um óxido. As varas de marcação no chão são sempre a 3 metros de espaço uma da outra. Isso serve para a gente organizar o galope do cavalo em cada espaço, cadenciar o galope do cavalo e ao mesmo tempo na saída do exercício botar força e impulsão no salto do cavalo. São duas ginásticas muito boas para a gente fazer, para exercitar os cavalos e exercitar os cavaleiros. Bom, o trabalho de aquecimento para as ginásticas, eu gosto sempre de fazer também, já com o objetivo visando as ginásticas, que é o trote, fazendo a passada ao trote num X com as varinhas de marcação de 2,80 e 2,80 para cada lado. Então vai e volta algumas vezes antes de iniciar o exercício de ginástica, ok? Então, a primeira ginástica que nós temos disponível aqui para fazer no dia de hoje, entrada ao trote, 3 in and out, né? 3x a 3 metros um do outro e depois a 6 metros uma vertical. Essa ginástica serve para a gente cadenciar, tranquilizar o cavalo, dar agilidade um pouquinho na técnica do cavalo e serve para o cavaleiro também respeitar o equilíbrio do corpo de ir e voltar o mais rápido possível. Depois dessa ginástica, nós temos as 6, 7 galopes, um cavalete para servir, para que o cavaleiro condicione o cavalo a retomar o mais rápido possível a organização e controle e passar o cavalete seguindo, dando sequência ao galope. Essa é uma ginástica muito boa para trabalhar a técnica do cavalo, rapidez do cavaleiro com a agilidade do corpo e organização do cavalo depois do salto. Muito bom. A rédea pode estar... Para falar um pouquinho aqui dessa primeira ginástica, sempre eu gosto de fazer o trabalho das duas ginásticas juntas, que uma serve para a outra. Então quando a gente passa a primeira ginástica e sente que o cavalo está bem, que o cavalo está organizado, está cadenciado, fez 2 vezes, você pode ir para a ginástica seguinte. Entrou na ginástica seguinte, sentiu que o cavalo está ansioso, o cavalo não está preparado, volta na ginástica inicial para que bota o cavalo em ordem. Essa segunda ginástica aqui, o cavalo tem que estar organizado para poder entrar dentro do objetivo do exercício, que é terminar com tranquilidade e redondo. Okay?
Bom, vocês perceberam que nas ginásticas, na primeira ginástica no vertical amarelo, na segunda ginástica no vertical verde e no oxer cinza com branco, são colocadas duas que a gente chama cauda de andorinha. Isso serve para o cavalo centralizar o salto, para o cavaleiro centralizar o meio do salto e também para dar uma atenção redobrada no cavalo, para que o cavalo precisa levantar mais o teu corpo para passar. Quando o cavalo passa só a conta que precisa para passar a vara, normalmente, às vezes nas ginásticas, os cavalos dão um toque e a gente bota essas caudas de andorinha para levantar o corpo do cavalo por inteiro. Então o cavalo passa a respeitar mais o obstáculo. Da ginástica mais calma, você tem que fazer mais de slow motion, assim, ó. Você tá passando o X e querendo passar lá, ó. Entendeu? E só de você pensar, você toma atitude e o teu cavalo passa para frente isso aí, entendeu? A atitude do cavaleiro faz o cavalo reacionar rápido. Então isso aí que tem que concentrar. Vocês viram que a reação do cavalo é sempre a ação do cavaleiro. Então se o cavaleiro apertou algum botão e o cavalo precisasse acelerar, o cavalo acelerou. O cavaleiro apertou algum botão que precisasse que o cavalo diminuísse, o cavalo diminuiu. Aí vocês viram a reação anterior do cavalo correndo e agora do cavalo tranquilo. Muito bom. Muito bem. Bom, aí vocês puderam ver o animal recém 4 anos formado. Normalmente esse tipo de cavalo a gente trabalha nessa ginástica aqui, que eu considero uma ginástica com mais espaço. Então com mais espaço a tendência do cavalo novo é fazer melhor, sempre com as marcações. E uma coisa muito importante que vale a pena sempre lembrar é respeitar a altura. Então o cavalo novo deve saltar essas ginásticas no máximo até 1 metro, 1,5 m, e o cavalo experiente no máximo 1,10 m, 1,15 m. Isso é muito importante, respeitar a altura. Não é para saltar altura em ginástica. Ginástica é para trabalhar o corpo do cavalo e não a altura. Bom, esse cavalo aqui vocês estão vendo que a tendência dele é sempre acelerar. Então eu faço uma junção de exercício, eu volto na primeira ginástica que freia mais o cavalo e entro na segunda na segunda ginástica que o cavalo tem mais liberdade. Então sempre que vocês tiverem algum cavalo que tenha essa ansiedade, procurar sempre dar um passo atrás, voltar na ginástica que freia mais o cavalo, que tenha mais tranquilidade. E aí o cavalo aprende, esse cavalo aqui é a primeira vez que ele está passando, então a tendência dos cavalos é ser um pouquinho ansioso a primeira vez. Volta, passo atrás, volta na ginástica de início e aí depois volta na ginástica que obriga mais a tranquilidade do cavalo.